inegável que esses 2 anos de paralisação nas escolas, provocados pela pandemia de Covid-19, foram devastadores. Não à toa, muito se tem falado sobre os impactos psicológicos desse período, principalmente em adolescentes e jovens. Como é que a gente lida com tudo isso? Uma opção pode ser conectar-se com a poesia. Ao abrir-se para o desvelamento do poema, o leitor abre-se a si mesmo. Na liberdade de entregar-se ao poema e a si mesmo, uma verdade pode se dar a conhecer. Conversando sobre poemas e as memórias e os sonhos que evocam em cada leitor, novos sentidos são possíveis para que se possa aprender a conviver com o passado e olhar para o futuro. Para conversar sobre sentimentos e poesia, nosso convidado de hoje é César Obeide, que é escritor, palestrante, contador de histórias e poeta. César é autor de 38 livros para jovens e crianças e criador de cursos online. Pela editora Moderna, acaba de lançar Poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Bem-vindo, César. Olá, Mazé, que bom estar com você, que grande alegria para a gente falar mais uma vez de poesia, de literatura de cordel, de sentimentos, de histórias e tudo aquilo que a gente adora. Ainda que a literatura de cordel seja muito conhecida pela narrativa em versos, nesse livro você procura explorar uma dimensão mais lírica, mostrando que a estrutura rítmica do cordel também pode ser usada para traduzir os movimentos internos que um eu lírico que se debruça sobre a própria complexidade de seus afetos. Você pode falar um pouco a respeito das possibilidades do cordel para além da narrativa em versos? Posso, mas é claro, o cordel é realmente conhecido por narrativas em versos, ou seja, a gente conta uma história com versos. E uma das características do cordel é a rima e a métrica. Então, a gente conta uma história em versos rimados e metrificados. No caso deste nosso livro, Poesia é escutar o que poucos podem ouvir, eu usei esse eu lírico que ao qual você se referiu, que eu uso poemas mais curtos, com uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, de várias modalidades da literatura de cordel, para falar desses sentimentos da juventude. Sentimentos que são medos, que são alegrias, que são descobertas, e como você falou, da importância de conversarmos sobre as nossas emoções nesse período que a gente está vivendo tão único, que as crianças nunca passaram por isso, os pré-adolescentes nunca passaram, e nem nós. Estamos todos descobrindo isso agora, e a poesia é um convite para essa descoberta coletiva, no caso, usando versos e imagens metafóricas. César, eu vou começar já abusando de você. Dá para você dar uma palhinha e recitar um dos poemas do livro? Claro, eu vou falar então o mistério da juventude. Que mistério é ser um jovem, porque os meus passos se movem, implorando que me aprovem, ou então não me aborreça. Eu não sei nem entender o que é dor, amor, prazer, pois ser jovem é viver com 1000 dúvidas na cabeça. Ora o riso, a dor, a ânsia, para trás, não vejo a infância. E para frente, qual distância que ainda falta à vida adulta? Esta é minha adolescência, que me cobra experiência. Alguém sabe qual ciência que me livra dessa multa? Universos virtuais, corpos não proporcionais e mudanças hormonais, e 1000 novos vestuários, outros reis, outras rainhas, outros trens e outras linhas, outros cravos, mais espinhas estão nos novos cenários. O que sei?
Ou saberei? Eu não sei. Mas o que sei, 20 quilos eu ganhei, isso em menos de 3 anos. 10 centímetros eu cresci. Foi tão rápido que eu vivi. Mudei tanto que senti anos longos desumanos. Desse jeito a juventude, sem magia, me ilude. Se parece em atitude com a luz da poesia. Todo jovem é um poeta que incompleto se completa, sem ter meta, sabe a meta da harmonia e rebeldia. Todo jovem é um poeta, mas Eita, que delícia, César! Eu estava te ouvindo, eu falei assim, nossa, como o cordel ganha com a oralidade. Não, é outro papo. Quer dizer, uma coisa é você ler em silêncio, que também você revela muitos sentidos, mas quando você empresta a voz, a coisa vai para uma dimensão que toca o corpo todo, né? eu acho também. Na verdade, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos todos escrevendo, sempre que eu escrevo, seja poema, em qualquer forma, seja prosa, eu escrevo falando em voz alta. Posso até escrever em algum momento silenciosamente, mas a leitura é feita em voz alta com o computador na mão o tempo inteiro. Eu acredito que a literatura é ligada à oralidade direto. No caso de um poema rimado e metrificado, como é o caso do cordel, ainda mais, porque a métrica convida para a oralidade. Perfeito. Bom, vamos seguir a nossa prosa, então. A maioria dos poemas desse livro se debruça sobre essas inquietudes, dilemas, angústias e descobertas vividos na adolescência, que é um período de transição, de passagem. O poema que você acabou de ler corporifica, vamos dizer, isso que eu acabei de falar. Agora, nesse momento particular que a gente está vivendo, em que a angústia dos estudantes, em função das perdas que eles experimentaram na pandemia, é quase palpável. Ao ler o seu livro, eu fiquei pensando que talvez a poesia, nesse momento, ela seja a melhor linguagem para traduzir todas essas incertezas e, ao mesmo tempo, desenhar uma trilha possível para ajudar a atravessar fases da vida em que ainda a gente não sabe ao certo o que se quer. O que você pensa de tudo isso, César? Eu penso, mas é que eu acho que a gente nunca sabe o que quer. Né? O ser humano ele vive numa inquietude constante o tempo inteiro. O dia que a gente falar, eu sei o que eu quero, assim, na plenitude, não tem mais sentido a gente tá vivendo tudo isso. Eu acho sim, concordo com você que a poesia é um caminho possível para essa descoberta, porque a poesia é esse choque emocional, né? É uma coisa curta que dá uma sacudida e faz com que a gente acorde para o que está sendo proposto no poema. Mas eu não acho que é o único caminho. Eu acho que a literatura em si, seja ela em prosa ou poesia, ela dá esse caminho. E uma coisa não exclui a outra. A poesia é como assim, né? Tem dia que a gente quer comer pizza, tem dia que a gente quer comer estrogonofe. Isso faz parte da nossa diversidade do paladar literário. Então, eu acho que a poesia, sim, é um caminho incrível para que o jovem se conheça emocionalmente, até porque, mas a gente não pode esquecer que nós não somos educados para as emoções. Então, é muito comum, quando a gente está com raiva, a gente fala assim, tô pé da vida, tô bravo. Mas o que você está sentindo? Tô bravo, tô irritado. Ou seja, o nosso vocabulário emocional, ele é muito limitado. A gente não aprendeu a falar sobre os sentimentos, a gente não aprendeu a expressar as nossas emoções de uma maneira um pouquinho mais positiva. Nesse caso, o livro Poesia e Escutar o que Poucos Podem Ouvir, com certeza dá um caminho muito amplo para que isso seja possível. Mas o poema é um caminho, a prosa é outro, o teatro é outro, o cinema é outro, o leque de opções são infinitos. Muito bom, César. Gostei dessa ideia de que a gente nunca sabe mesmo o que quer. É isso. É sempre uma pergunta, a gente sempre pode descobrir novos rumos, né? Muito legal. Você sabe uma coisa, Agora, mas é só para fazer uma observação. vai.
eu acho assim, nós escritores, né, que a nossa comunicação é com o público infantil e, no caso aqui, pré-adolescente, vamos dizer assim, juvenil. Quanto mais a gente se colocar no mesmo lugar do jovem ou da criança, não importa, mais a gente vai ganhar esse leitor. Uma coisa que não dá é ter uma coisa didática na literatura, seja na poesia ou na prosa, na qual o autor ou a autora fala como deve ser e não sei o quê, como se a gente tivesse uma resposta e o jovem que está vivendo dúvida, conflito. Mas sabe o que é você crescer 10 centímetros num ano? É muita coisa, né? Você engordar 20 quilos em 2 anos, sei lá quanto, e mudar pelo embaixo do braço, e muda a voz, e muda tudo, já não é mais criança. É como eu falo naquele poema, né? Para trás não vejo infância, e para frente, qual distância que me resta a vida adulta? Então, assim, são perguntas o tempo inteiro, e nós, autores, quanto mais a gente conseguir se colocar no mesmo barco da criança, no mesmo barco do jovem, mais a gente vai ter leitor. Então, para formar leitor, tem que ter livros que comunicam não com a mente da criança, com o coração. Lindo, adorei. Ai, que legal. Eu vou propor agora a gente dar uma mudada um pouco no rumo da nossa prosa, mas para continuar falando dela, continuar falando a respeito do cordel. Uma pequena mudança, vamos dizer assim. Na introdução do seu livro, você comenta que para compreender a literatura de cordel é preciso também conhecer outra linguagem, o repente, já que os textos do cordel seguem as mesmas estruturas da cantoria de viola. Você pode falar um pouquinho como é que se dá esse diálogo entre essas duas manifestações da poesia oral? Muito legal. Então, pessoal, o importante é a gente compreender que a literatura de cordel é brasileira. Equivocadamente, nos dizem, né, numa tentativa de europeização, de embranquecimento da nossa cultura popular, dizer que o cordel vem de Portugal. Na minha humilde concepção, isso é um equívoco. O que vem de Portugal é um nome, literatura de cordel, que não tem nada a ver com a nossa poesia popular. O cordel brasileiro, ele é nordestino. E ele nasce no seio da cantoria. É como se o repente de viola, chamada cantoria de viola, fosse a mãe da literatura de cordel. Porque o repente é totalmente improvisado, 100% oral, feito ao som da viola, no ritual da cantoria, que são 2 cantadores. Então, os cantadores começam a apresentação cantando cestilhas, depois eles vão para décimas, para oitavas, e os martelos e os galopes, ou seja, as modalidades da cantoria de viola estão presentes na literatura de cordel. Então, são manifestações muito próximas, que usam as mesmas estruturas poéticas, porém, o repente, ele é improvisado, e o cordel, ele é escrito, porém oral. Então, o equívoco que está muito comum até hoje, dizendo assim, os cordelistas improvisam os seus versos. Isso é equivocado, pessoal, porque cordelista não improvisa. A não ser que o cordelista seja um repentista, ele improvisa seus versos. Mas o cordelista, ele escreve. Escrever significa pegar um papel, um computador, rascunhar um verso e falar, esse verso, a métrica não está boa, a tônica não está boa, a imagem criada não está boa, e eu conserto esse verso. O repentista não tem esse tempo, ele faz aquilo de improviso. Então, são manifestações próximas, irmãs, e compreender o cordel a partir da cantoria de viola nos dá uma sensação de que a gente tem em mãos uma manifestação muito rica para trabalhar em sala de aula, uma manifestação poética muito rica. Quando a gente associa o cordel a Portugal e ao barbante, eu fico pensando que graça tem para um jovem do 5º, do 6º ano, saber que alguma coisa é pendurada em barbante. Poeticamente, o que agrega no universo desse jovem esta informação? Absolutamente nada. Agora, quando você fala assim, olha, no cordel você tem versos de 5 sílabas. Você tem versos de 7 sílabas e versos de 10 sílabas, que estão encaixados em diversas modalidades. E nessas modalidades você pode colocar poemas para expressar aquilo que você está sentindo. Aí o jovem faz, opa, esse negócio eu quero.
Então, a gente precisa, e o convite que eu faço, é olharmos a literatura de cordel a partir do encontro com o improviso de viola, que são manifestações riquíssimas, mas que no meio educacional ainda desvalorizadas, principalmente com a informação de que vem de Portugal equivocadamente e que é pendurada em barbante. Oba! Muito bom, César. E eu gostei muito dessa ideia e desses exemplos que você dá com relação ao fato de que a escrita, por se converter no objeto, esteja no papel, esteja na tela, permite esse ajuste, permite essa reescrita, permite, de algum modo, respeitar as convenções do gênero e também ajustar melhor aquilo que você quer dizer. Muito, Claro. muito legal. Eu acho que é isso que falta, mas qualquer livro que qualquer escritor escreva, ele não fica pronto de cara. Não é uma canalização na qual ele fecha o olho e escreve aquilo. A gente escreve, aí a gente lê em voz alta, aí lê de novo, aí escreve de novo, seja prosa ou poesia. Não tem diferença. A gente vai escrever várias vezes, vai reescrever. Então, o processo de reescrita faz parte da criação literária. Não é como a redação que começa no começo, passa pelo meio e termina no final. Às vezes, um poema, por exemplo, pode começar pelo final. Eu tenho uma imagem, né, por exemplo, do poema que eu fiz. Os 2 últimos versos. Pois ser jovem é viver com 1000 dúvidas na cabeça. Eu não me lembro, mas pode ser que esse poema tenha começado com esses versos finais. Uma história pode surgir por meio de um diálogo. Então é legal a gente entender que a literatura é essa costura. Não é um pedreiro que bota um tijolo, depois outro, entendeu? Só põe o segundo tijolo quando pôs o primeiro, só põe o terceiro quando pôs o segundo. Isso não é literatura. A literatura a gente tem que trabalhar com esse caos, essa coisa que não tem muita explicação. E aí o medo que a escola tem, né, de deixar o aluno pira, depois revisa, né? Depois pensa se o porquê é junto ou separado, depois vê, aqui é ponto e vírgula, aqui é ponto, se de acordo com a regra da nova ortografia ficou junto ou separado. Não na hora em que a criatividade está soltando. Porque essa hora que a criatividade está soltando é um momento gostoso. A gente estava conversando, mas sobre comida antes do encontro começar. E às vezes eu começo a cozinhar a sobremesa. Eu faço o bolo primeiro. Eu vou comer o bolo à tarde, depois do almoço, mas a primeira coisa que eu fiz foi o bolo. Então, na cozinha não tem ordem. Né? Você põe a água, depois você vai pôr para o forno. E a mesma coisa com a literatura. Nesse primeiro momento não tem ordem, depois você vai usar a mente racional para organizar. E eu acho que os livros de literatura dão essa possibilidade desse caos criativo que se torna alguma coisa. Muito bom. Eu vou continuar um pouco nessa temática que a gente está a respeito das características das estruturas poéticas do cordel. E aí eu queria lembrar que no final do seu livro você apresenta um quadro com as estruturas poéticas do cordel que você explorou nele. A cestilha, a cetilha, a oitava, a décima, o martelo agalopado e o galope à beira-mar. E aí eu te faria uma pergunta pensando na escola, já que você tocou nesse assunto. Qual destas estruturas é mais indicada para um jovem que queira começar a se expressar em versos de cordel? Que ele queira expressar algo que ele tenha vontade de dizer e que talvez uns poucos possam ouvir. Eu acho que o mais importante, além da forma, é isso que você falou. O que a gente quer dizer, né? Isso vale mais do que qualquer forma. Se eu vou usar alguma modalidade do cordel, se eu vou usar um limerick, se eu vou usar uma trova, uma quadrinha, um verso livre, um haikai, ou um texto teatral, ou um conto, um romance, tudo isso são formas. Eu acho que o que a gente quer dizer é o mais importante. O cordel segue as regras do repente de viola. Então, na minha concepção, isso é pessoal, eu não considero a quadrinha, a estrofe de 4 versos, como sendo cordel. Por uma série de motivos, e o principal, assim, seria que não está na cantoria e que não faz parte desse universo do interior do Nordeste, dessas oralidades do cordel e do repente, né? Então, da cestilha para frente. Cestilha rimando nos versos pares. Mas, às vezes, a cestilha, que seria a primeira modalidade do cordel, ela pode emperrar, porque a nossa mente pensa muito na quadrinha.
na estrofe de 4 versos. Então, como você fez uma quadrinha e vai pôr uma mais 2 versos, a cestilha não é tão fluida quanto parece. Existem modalidades de oitavas, e no livro eu falo de algumas delas, que dão essa ideia de 2 quadrinhas. E aí, por exemplo, o primeiro verso é livre, aí rima o segundo com o terceiro e o quarto. Esse quarto vai rimar com o oitavo. O quinto é livre, aí o sexto com o sétimo. Essa forma de 2 quadrinhas, com os primeiros versos de quadrinhas juntos, não rimando, e rimando o quarto com o oitavo, eu acho que é um bom começo. Mas cada aluno vai descobrir. Então, não necessariamente uma décima, na qual todos os versos rimem, ela é mais difícil do que uma cestilha que tem 3 versos que não rimam. É experimentar. Agora, eu gostaria muito de ver os professores trabalhando no 5º ano, no 4º ano, no 6º ano, no 7º ano, martelo galopado, galope à beira-mar, décima, cestilha galopada. Isso sim vai dar uma ideia do que é a literatura de cordel. Então, é o que cada aluno se sente mais à vontade. No caso desse livro, é muito doido, né? Porque o cordel, gente, é uma forma fixa de poesia. São várias formas fixas de poesia. Ou seja, se é cestilha de cordel, rima o segundo, o quarto e o sexto verso. Se eu fizer uma cestilha rimando o primeiro, o terceiro e o quarto, não é cordel. É uma cestilha, mas não é cordel. Então, no cordel, eu tenho que seguir essas estruturas. Como que eu fiz os poemas desse livro? Eu ouvi o que a poesia queria me dizer. Então, como eu faço isso há muitos anos, eu não brigo. Se eu estou fazendo uma estrofe e eu tento numa oitava, não dá certo, eu vou para outra. É muito doido isso, né? Mas é a gente ouvir o que o texto está dizendo. E quando a gente para ouvir o que o texto está dizendo, ele fala com a gente. Não é tão racional assim, é só parar para ouvir. E aí, por exemplo, não é porque eu escrevi oitava com determinada posição de rimas, esse poema porque eu quis. Foi o poema que quis se expressar dessa maneira. Muito legal, adorei essa ideia. E o que é legal é que a leitura também é isso, né? Nessa conversa, é ouvir o que o poema tem a dizer para cada um de nós, não é? Quer dizer, é muito legal esse jogo de espelhamento que você faz entre a criação e que também é possível enxergar como criação por parte de quem lê, porque Claro. dar sentido também é criar, né? Hum. César, que delícia de conversa. O problema é que a gente está chegando, infelizmente, ao final da nossa prosa. Só que eu tenho certeza que quem está nos assistindo não me perdoaria jamais se eu deixasse você ir embora sem dizer mais um poema do livro. Vamos falar um poema, mas é que eu gosto muito, que é um poema que fala sobre a poesia. É um poema, ou seja, uma forma fixa, no caso cestilhas, que fala sobre sentimento poético. E para mim representa muito o que eu penso da literatura como um todo. Poesia é tudo aquilo que a gente não entende. É igual comprar 1 quilo do que não se encontra ou vende. É ligar para você mesmo, ainda ter dúvida se atende. Poesia não é verso. Poesia não é rima, nem poema, nem estrofe, nem é métrica. É só o clima. E se pensa que acabou, dá a volta e vai por cima. Não é só, Maria José, fechar os olhos e esperar os pensamentos. A poesia é um mergulho nos profundos sentimentos. É um barco que navega entre calmas e tormentos. Muito mais do que rimar. E até as sílabas medir. Poesia. Poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Sem vidência, a rima mostra o que ainda está por vir. Para fazer a poesia, simples que seja bonita, destempere o que lhe agrada, dê carinho ao que lhe irrita e incendeie com 1000 rimas tudo aquilo que lhe agita. Poesia não ampara, poesia não explica, nem abraça, nem separa, nem tampouco ela complica e só fica complicada
para quem se descomplica. Que delícia, que delícia! Parabéns! Olha, eu acho que depois dessa, você vai ter que mudar o título do livro. Em lugar de chamar ele de Poesia Escutar o que poucos podem ouvir, certamente quem está nos ouvindo vai querer comprar o Poesia Escutar o que muitos podem ouvir. É verdade. Delícia, César. Muito, muito obrigada por você ter topado dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo sobre esse assunto que nos encanta. E principalmente para falar dessa poesia tão brasileira, vamos dizer assim, que é o cordel. Obrigada, César. Obrigado, Mazé. Um beijo, um grande abraço para você, para todo mundo. Obrigado à turma aí da Moderna, da editora, que deu o amparo para a gente. E vamos ouvir poesia, vamos ler poesia, vamos trabalhar a poesia com os nossos alunos. E trabalhar a poesia com os nossos alunos não é pendurar folhetos em barbante. Trabalhar a poesia com os alunos é fazer poesia. Ai, mas o meu aluno, o professor fala assim, mas o meu aluno não sabe metrificar. Gente, a metrificação do cordel, ela não é a gramatical, ela é oral. Então, a gente vai apresentar uma nova forma de metrificação, que é o ouvido. Então, não tenham medo de embarcar nesse mistério da poesia, nesse mistério do cordel, com esses temas que falam sobre o universo juvenil. E qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar também. Muito bom! Na dúvida, consulte o poeta. Tem um outro poema que fala assim, mas para acabar rapidinho, o que sente um poeta, né? E lá no final ele fala assim, para fazer um bom poema, mas será que há receita? Se pensar na perfeição, pode ser uma desfeita, ou abrace um poeta que no fim tudo se ajeita. Obrigada, César. Tchau, um E beijo. obrigada a todo mundo. Tchau, 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 pessoal.